A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Internautas, muito boa tarde. Eu sou Maria Odete, estou aqui juntamente com o senhor João Gilberto para levarmos até vocês mais um programa Fraternidade Branca Universal. Boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. É com muita satisfação que nós estamos aqui de novo, com esse programa fantástico, e hoje nós vamos falar de um grande mestre que você irá anunciar. Exatamente. Nós vimos falando dos mestres, falamos então dos instrutores do mundo, dos atuais instrutores do mundo, do mestre Jesus e mestre Kuthumi. E agora nós falaremos então, no programa de hoje, do amado mestre Saint Germain, aquele que vem trazendo até nós toda a inovação da nova era, todos aqueles ensinamentos que temos recebido ultimamente, que são produtos assim dos mestres, para que nós possamos modificar as nossas vidas, transmutar os nossos momentos. E Saint Germain vem nos dando muitas orientações, vem nos trazendo mensagens maravilhosas de grande adiantamento da humanidade. Hoje iremos falar sobre ele com muito carinho, eu e o senhor João Gilberto, e temos algumas informações muito importantes para passar para todos vocês. Então, começando, eu devo dizer o seguinte: mestre Saint Germain, ele recebeu da hierarquia superior este encargo de levar a nossa humanidade este momento, um momento supremo que nós estamos vivendo, que é a transformação de uma era para outra era. Nós estamos entrando na era de Aquário, da chama violeta, que foi a maior revelação que a humanidade recebeu até hoje. Este auxílio divino, este produto de limpeza cósmica, psíquica para cada humano. A chama violeta realmente é um produto assim. Embora nós devamos usar a chama violeta de maneira sutil, de maneira mental, mas ela funciona toda vez em que pensamos na chama violeta.
nós devemos um grande amor, tributo e agradecimento intensos ao Mestre Saint Germain, por este auxílio que ele tem nos dado, por toda lição, por toda orientação que o Mestre tem dado à nossa humanidade. Gostaria que o Sr. João Gilberto fizesse a introdução, então, da explanação do trabalho grandioso do Mestre Saint Germain. Pois não, é com muita satisfação, porque eu me identifico muito com o Mestre Saint Germain, mestre da chama violeta, que teve passagens do nosso planeta fantásticas. A passagem mais profícua de Saint Germain foi o quê? Que ele foi o pai de Jesus. Então Jesus nasceu numa família, porque o seio da família ainda é a estrutura fundamental do ser humano. Então, Saint Germain, como pai de Jesus, como São José, veio amparar Jesus na sua paternidade e foi uma passagem fantástica. São Germain, a última encarnação que ele teve, ele fisicamente esteve na Europa. E naquela época ele já tinha o ideal de criar o que hoje a gente conhece de Comunidade Europeia. Não conseguiu na época, por volta de 1750. Depois, o que aconteceu? Quando a América foi descoberta, uma das passagens de Saint Germain foi justamente Cristóvão Colombo, ou seja, ele idealizou um projeto na Europa e depois realizou esse projeto aqui na América, a descoberta da América. Então, vocês veem que o tempo passa, o tempo se renova e hoje, depois de praticamente de mais de 200 anos, hoje existe uma comunidade europeia muito forte que foi o ideal naquela época de Mestre Saint Germain. Então, eu pediria para a produção aumentar um pouco a música, porque a música de Saint Germain realmente é muito bonita. Ouçam um pouco para tocar o coração de vocês. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é justamente o local onde atualmente Saint Germain, através do seu plano etérico, dos seus emissários, no Monte Shasta, nos Estados Unidos, tem uma emanação muito forte. E agora vocês estão vendo algumas passagens de Saint Germain no nosso planeta, através da imagem que vocês estão vendo na tela. Essa imagem que vocês estão vendo, praticamente foi a última imagem que Saint Germain fisicamente teve junto da nossa comunidade, no caso da Europa. Então vocês estão vendo algumas imagens fabulosas de Saint Germain. Bom, então, voltando à palavra para Odete, ela vai ter, inclusive, depois, uma mensagem muito bonita e que tocará o coração de todos vocês. Tem uma passagem muito interessante da vida de Saint Germain, em que é bastante conhecida, em que ele foi Merlin das Brumas de Avalon. Ele foi o mago Merlin. E eu me lembrei agora porque apareceu o Merlin na tela. E uma outra vida de Saint Germain também, muito conhecida nos Estados Unidos, foi quando ele foi o tio Samuel, e depois muito conhecido como tio Sam. O senhor deve ter informações, não é, sobre esta vida do mestre Saint Germain como tio Sam nos Estados Unidos. Se eu pudesse falar alguma coisa, porque as pessoas me perguntam. Uma das encarnações de mestre justamente de Saint Germain foi isso, ou seja, os Estados Unidos da América, que era o ideal dele que ele tinha na Europa. O ideal dele na Europa era o quê? Estados Unidos da Europa. E ele veio realizar isso através da sua emanação nos Estados Unidos, através da simbologia de tio Sam. Vocês devem lembrar aquela figura que tem um chapéu, uma coisa assim, é a figura de tio Sam. Então isso ficou assim uma emanação muito forte, e os Estados Unidos da América, hoje uma das maiores potências do mundo, arrebata todas as inteligências do planeta, e isso foi um ideal de Saint Germain, e é lógico, de vários outros mestres também, porque a hierarquia não se trabalha sozinho, tudo é unidade. Então existe, por exemplo, o mestre, que é o mestre Almória, mestre Kuthumi, porque cada um tem um papel diferente dentro da espiritualidade da fraternidade branca universal, mas eles trabalham em unidade, né, Odete? Sempre em unidade. Sempre em unidade, a unidade da luz, não é? O uno, a totalidade. Então eu gostaria de dizer o seguinte, com relação à chama violeta.
o mestre pede muito que todos nós usemos muito a chama violeta, evidentemente visualizando ou fazendo invocações, os decretos, os apelos que já foram enviados para toda a humanidade desde algum tempo. E todas as vezes em que nós invocamos a chama violeta, ela está presente. A chama violeta faz parte da irradiação, da interação da chama trina em nossos corações. É do azul e do rosa, que formam o lilás, e de acordo com a intensidade, então, forma-se o violeta. Então, a chama violeta já vem exatamente, diretamente do nosso coração. Através da chama trina, dessa interação das cores da chama trina. Lembrando que a luz dourada é o complemento da chama violeta. Então, vejam bem, chama trina, azul, dourado e rosa. Azul e rosa produz a chama violeta, e o dourado que é a sua complementação. O dourado sendo, então, a luz do nosso Cristo interno. O azul do Pai, o rosa do Espírito Santo e o dourado, então, do nosso Sagrado Cristo interno. E também a luz violeta, associada à luz dourada, com todas as suas virtudes, nós temos tudo aquilo de que precisamos para transmutar e iluminar todas as situações discordantes de nossas vidas. Chama violeta para perdoar as nossas faltas, os nossos erros, as palavras que dizemos impensadamente, aquelas desarmonias que às vezes criamos, não é? Ou que outras pessoas também vêm a criar, e que nós podemos usar a chama violeta também para elas. E a luz dourada da iluminação, então, de tudo aquilo que nós podemos pedir através da energia do sol, que produz a luz dourada, que brilha intensamente em tudo aquilo que nós projetarmos essa luz dourada. Nós estamos falando, então, da chama violeta e da luz dourada, que é o seu complemento. Falamos a semana passada do mestre Kuthumi, e cuja luz é exatamente o dourado. Então, nós estamos complementando, porque cores são energias, e energias de luz, da qual nós falamos agora. O senhor João Gilberto vai fazer mais uma colocação, e a seguir eu quero falar um pouquinho do acelerador atômico de Saint-Germain. Pois não, então vocês viram as nossas imagens bonitas, né? Aquela chama saindo. Então isso é o quê? Isso é justamente as emanações dos mestres. As emanações, elas são identificadas através de chamas. Então, dentro do estudo da grande fraternidade branca universal, cada mestre tem a sua chama. Por quê? A chama é simplesmente as emanações do poder infinito criador Deus. Então existem as chamas, cada um tem o seu mestre, que inclusive chama-se Chohan, os Chohans. Saint-Germain, nesse período agora da nova era, é uma emanação muito poderosa, porque ele vai justamente fazer aquilo que a Odete estava falando, é a transmutação, é a reformulação, é a purificação através da chama violeta, onde a humanidade irá dar saltos fantásticos. Vocês veem que hoje as coisas estão acontecendo tudo mais rápido. Muitas das pessoas não estão percebendo que nós já estamos saindo da terceira para a quarta dimensão. O que é isso? Aceleração mais rápida, o tempo hoje não tem mais 24 horas, vocês podem ver. Hoje, praticamente, o dia, percebe que na realidade é 18 horas. A semana parece que não tem mais 7 dias, ou seja, acelerou o processo, e esse aceleramento desse processo, ele é efetuado pela emanação da chama violeta. A Odete falou com muita propriedade, é a requalificação, é a purificação, as pessoas mudarem as suas atitudes, as pessoas verem à sua volta uma amplitude maior do que aquilo que ela estava vendo até uns tempos atrás. As evoluções científicas, as evoluções da área da nanotecnologia, da célula-tronco. Então, tudo isso é um processo de transmutação, de transformação. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para as novas raças. As raças, elas tiveram preparações já passadas, e a gente agora está passando por um outro processo, um outro ciclo, uma outra esfera de transformação, tá, dentro da chama violeta, né, Odete? Exatamente. E algumas pessoas têm conhecimento do acelerador atômico de Saint-Germain, principalmente aquelas pessoas que estão dentro dos ensinamentos, que já têm esse conhecimento. E algum tempo atrás, então, o mestre Saint-Germain nos revelou a respeito do acelerador atômico.
Lembrando que são 4 livros que Mestre Saint-Germain nos enviou há mais ou menos uns 20 anos atrás, e um deles, muito importante, é o Livro de Ouro de Saint-Germain. Existem também Instruções do Mestre Saint-Germain, Eu Sou a Presença Mágica, que são 4 livros dessa coleção fantástica, uma das mais iluminadas que nós pudemos ler até hoje. E um desses livros, o Livro de Ouro de Saint-Germain, ele nos revela que nós podemos usar esse acelerador atômico. É uma cadeira toda em ouro, que nós podemos acionar através da nossa mente. Porque esses objetos sagrados, tão divinos, eles existem nos planos superiores. E nos é informado que esses instrumentos existem. E nós podemos acessá-los através do nosso pensamento, através da nossa visualização. E essa cadeira, esse acelerador atômico de Saint-Germain, ele faz com que, uma vez que nos sentemos nessa cadeira, ainda que mentalmente, nós podemos acelerar a nossa vibração. A vibração do nosso corpo físico ou dos nossos outros corpos, quer dizer, o emocional, o mental, o físico também e o etérico. E uma vez sentados nessa cadeira mentalmente, nós podemos sentir a vibração, a nossa vibração sendo elevada. Porque uma vez que invoquemos tudo aquilo que o Mestre Saint-Germain nos põe para que possamos usar, ele realmente vem ou manda seus mensageiros para nos auxiliar. Ou então as nossas criações mentais chegam até os mestres, chegam até o grande ser de luz que é Saint-Germain, e ele então envia, através da corrente de retorno, todo o auxílio e toda a ajuda que ele puder nos prestar. Esse é um grande instrumento que nos foi enviado neste momento, juntamente com a chama violeta, até mesmo para nós rejuvenescermos. Se usarmos com bastante consciência e sermos persistentes em nossa meditação e, digamos, em poucos minutos, todos os dias, sentarmos no acelerador atômico de Saint-Germain, depois de um certo tempo, digamos 6 meses, 8 meses, de acordo com o merecimento de cada um, vocês vão ver os resultados. Suas aparências mais iluminadas, mais saudáveis e mais rejuvenescidas. Essa é uma informação e esse é um prêmio do Mestre para todos os servidores da luz, para todos aqueles que estão dispostos a auxiliar a fraternidade em benefício da nossa humanidade. Gostaria que o senhor explanasse um pouquinho a respeito disso. Então, é interessante isso que o Odete está falando, por quê? Porque na época que Saint-Germain viveu fisicamente na Europa, as pessoas ficavam assim impressionadas porque parecia que ele não envelhecia. Então, parecia, bom, essa pessoa está sempre jovem, esbelta. Então, era um processo já que ele utilizava, inclusive ele transformava muito chumbo em ouro, era uma pessoa riquíssima. Inclusive, eu tenho até nos meus trabalhos um local que era o castelo onde viveu, e as cortes, no caso da Europa, ficavam impressionadas, porque sempre encontrava, passava o tempo e parecia que ele não envelhecia. Então, esse processo alquímico na época, hoje, através da emanação da chama violeta, da emanação também com a ajuda da chama verde, que é a chama da cura, então é um processo interessante, porque a nossa ciência ela ainda vai desenvolver e desenvolver muito. Então, essas técnicas hoje que são usadas, da cromoterapia, da numerologia, da cabala e principalmente do som, cada vez mais vai se identificar. Por quê? Isso são emanações de Mestre Saint-Germain. Então as crianças que a gente chama de criança índico, está identificado no caso com a chama violeta, por quê? Porque são crianças que já estão nascendo com alto poder de desprendimento dentro da nova era, dentro dessa energia fantástica que é comandada pelos grandes mestres, em especial pelo mestre da nova era Saint-Germain, né, Odete? Sim, a chama violeta, ela também traz para toda a humanidade a libertação, a liberdade de tudo aquilo que prende as almas, de tudo aquilo que prende a matéria e que nos traz sempre grandes dissabores quando é assim, bastante intensa. O uso da chama violeta, conforme o senhor João Gilberto estava falando das nossas crianças, que já vêm preparadas, se os pais tiverem consciência e envolverem seus filhos, seus pequenos hoje,
nesta chama violeta mentalmente, vocês imaginam que os adultos que teremos no futuro? Porque se essas crianças já vêm preparadas e se os pais têm essa consciência, o conhecimento desta chama violeta, de libertação, de purificação, enfim, essas crianças vão crescer verdadeiros homens bastante evoluídos, bastante iluminados, para poderem governar a nossa civilização de então, isto é, do futuro, com tanto amor, com tanta paz, com liberdade de expressão e de tudo mais, e com toda a purificação que elas já vêm desde a infância, desde a mais tenra idade, levando até a idade adulta, para todos aqueles que no futuro eles vierem a servir. Então, isso é muito interessante porque, veja bem, isso não é religião, isso não é crença, isso não é dogma. Isso é uma coisa natural que acontece, mas que a grande maioria das pessoas não tem essa informação. Porque o que nós queremos passar para vocês são informações dos grandes mestres, sem criar dogma, sem de novo querer montar uma religião. Por quê? Isso são situações que nós já passamos, iremos passar e já está projetada para o futuro. Como a Dete muito bem falou, as nossas crianças de hoje, as nossas crianças que estão nascendo, são aquelas que vão mudar, transmutar todo esse paradigma que existe. A humanidade hoje passa por um processo de purificação intenso. A natureza ela também se transforma. Então isso que vocês veem acontecendo, tsunami aqui, uma situação desagradável ali, o tempo parece que ficou maluco. Por quê? Chuva demais, neve demais, vento demais. No Brasil a gente não tinha notícia, por exemplo, de tufões, de furacões. Então, alguns tempos para cá se intensificaram, principalmente no sul do país. Então, a natureza também, ela passa por um processo de purificação, de ajustamento, porque a natureza ela funciona sincronizadamente, mas ela também tem o seu período de mutação. Então, isso faz parte da mudança de um período que era a era de peixes, que era a era da transformação mais pelo lado do sofrimento, para uma era próspera, alegre, feliz. Quando eu digo prosperidade, não é só dinheiro no bolso, pessoal. O dinheiro no bolso é muito importante. A prosperidade do espírito, a prosperidade da comunidade, a prosperidade de um país, a prosperidade dentro da sua casa, a prosperidade principalmente da sua vida. A prosperidade, quando a gente fala prosperidade, não é só o lado do sucesso, é o lado da prosperidade num contexto geral, né, Odete? Exatamente. Concordo com o senhor. Em todos os setores de nossas vidas, não é? E também a misericórdia. Queridos internautas, a misericórdia também pertence ao 7º raio. Também faz parte das virtudes do 7º raio. Existe um ser que na China é conhecido como Mãe Kuan Yin, ou Kuan Yin, conforme algumas pessoas pronunciam. Ela é a deusa da misericórdia e ela também atua no 7º raio de Deus, no 7º raio da era de Aquário, da chama violeta, do direcionamento do Mestre Saint Germain. Então vejam bem, misericórdia. Podemos usar também a chama violeta para convocarmos ou invocarmos essa chama como misericórdia. E nós estamos precisando muito desta misericórdia nestes tempos, como eu falei no programa passado, por tudo o que está acontecendo, por todas essas situações tenebrosas e muito tristes, pelos noticiários que nós ouvimos. Então, nós que temos um pouco desse conhecimento, pedimos a todos que usem realmente a chama violeta todas as vezes em que surgirem essas situações tão desarmônicas. Agora nós precisamos fazer um breve intervalo e voltaremos com a continuação do nosso programa no 2º bloco, onde então eu passarei a vocês uma orientação e uma mensagem do Mestre Saint Germain. Até já!
queridos internautas, nós estamos de volta e continuaremos então com o nosso programa hoje falando do amado Mestre Saint Germain, da chama violeta, de suas virtudes, que é o sétimo raio de Deus, da libertação, da transmutação, da misericórdia, do perdão, do cerimonial. Não falamos ainda no cerimonial, que é tão necessário nesses tempos e que o Mestre pede tanto que nós façamos. Então, nós temos alguns recados para dar. Eu gostaria que o Sr. João Gilberto falasse com vocês. Pois não. Então, veja bem, tudo na vida é assim. Começo, meio e fim. Mestre Saint Germain, junto com Jesus, junto com o Mestre Kuthum, no momento, são as energias que dão o amparo ao nosso sistema planetário. Sempre repetindo, cada mestre tem a sua função, cada mestre tem a sua emanação energética, mas no momento, Jesus, Mestre Kuthum, os instrutores do mundo, e Mestre Saint Germain são os três mestres poderosos que estão amparando todo o nosso sistema. O nosso curso, ele vai preparar essas pessoas dentro do estudo muito simples, objetivo. As pessoas vão participar. O nosso curso já começa a ser diferente por aí. Todo mundo participa, é como se a gente estivesse num grande bate-papo. Por quê? É no bate-papo que as coisas se descontraem, as pessoas vão se soltando. E o que acontece nesse bate-papo descontraído? Os mestres, dentro do seu amor incondicional, vai já trabalhando energeticamente, muitas vezes a dificuldade das pessoas. Então o nosso trabalho vai ser muito bacana, é um estudo muito interessante. E agora a Odete tem uma mensagem do nosso querido e amado Mestre Saint Germain. Ouçam com atenção, no seu coração, na sua mente. Por quê? Porque toca de profundo a transmutação da chama violeta de Saint Germain. O nosso programa também tem por base levar até vocês essas mensagens, porque são as orientações dos mestres e da grande hierarquia. São mensagens sempre atuais que faz com que cada um tenha um direcionamento em suas vidas. Aqueles que seguem os ensinamentos da fraternidade e aqueles que também seguem outros caminhos, outras religiões, digamos assim, mas que podem usar perfeitamente os ensinamentos dos mestres como direcionamento para as suas vidas. E eu gosto muito de passar essas mensagens porque eu tenho certeza que sempre toca profundamente no coração e na alma de alguém. Quando o nosso desejo, na verdade, é que chegue até o coração e a alma de todos. E é isso que nós esperamos. Então eu vou ler agora a mensagem de hoje em que o Mestre Saint Germain nos diz: sois possantes faróis de luz, fazendo sobressair o bem em toda parte onde vos encontrais. Uma grande multidão de buscadores da luz da verdade atendeu o chamado dos seres de luz que se entoou a longa distância, abrangendo todo o mundo terrestre e favorecendo assim a chegada da acelerada vibração característica da nova era. A necessidade de um urgente e especial preparo da substância de vossos corpos inferiores, isto é, de vossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Eles devem passar por uma rigorosa purificação. Devem ser sublimizados para se tornarem transluzentes, de modo que a acelerada frequência vibratória possa ser suportada suavemente. Todo o ensinamento que recebeis serve para esta finalidade. Entretanto, vemos de vossa parte muita deficiência e negligência neste trabalho de purificação. Vossa luz interna precisa sobressair-se. A luz de todos nós, de toda a humanidade, tem que sobressair-se. Com toda persistência, deveis dirigir a atenção à vossa luz interna e usar ou aplicar a puríssima força divina que está presente nesta luz para desenvolvê-la e preencher vossos corpos com sua força primeva. Isto favorecerá poderosamente a expansão de vosso foco de luz, facilitando a fluir em vosso mundo o amor, a luz, a paz e preencher-vos com estes predicados divinos, transformando-vos em faróis destas virtudes, elevando suas vibrações qualificadas a todo o mundo. Sede como faróis do bem.
Este é um dos meios para assimilar vibrações mais elevadas, tornando-vos permeáveis. Se não souberdes falar de forma pacífica, então calai-vos. Diletos discípulos, tudo isto favorecerá a expansão de vosso foco de luz. Refiro-me à luz crística, presente em vossos corações. Seguidamente repetimos estes ensinamentos, pois durante vossa lida cotidiana tendes grande facilidade de esquecê-los. Usai nossos ensinamentos. Mantende-vos na consciência elevada. É justamente no plano físico, ao tratardes e conviverdes com vossos semelhantes, que ireis provar a vossa evolução espiritual. Porquanto há ensinamentos que já deveríeis ter posto em prática, vigiando-vos a todo momento. Não deixeis o tempo passar. O tempo urge, eu sempre digo, o tempo urge. Não vos acomodeis. Breve tereis de prestar contas ao conselho kármico de vosso aprendizado aqui na terra. Jamais esmoreçais em vossa luta. Afastais os maus pensamentos e sede o Senhor dos vossos corações. Quantas vezes já repetimos e tornamos a repetir que a evolução espiritual se processa no plano físico, em vosso corpo denso. É aqui e agora, enquanto usais vossos 4 corpos inferiores, físico, mental, espiritual e emocional. Pelo bem que vos quero, insisto em dizer, enquanto não fordes o Senhor destes 4 corcéis fogosos, enquanto não souberdes dominá-los, o Cristo não poderá manifestar-se plenamente através de vós. Recomendo evitardes controvérsias, discussões que geralmente não levam a nada construtivo. As preleções devem ser ditas com palavras carinhosas, sem jamais impor os nossos ensinamentos a quem não os quer ouvir. Pois quando o buscador da luz está pronto para ouvi-los, então ele sente no íntimo de seu coração algo que há muito tempo procurava. Evitai palavras estrondosas, estas somente expressam a vossa personalidade. São ocas, vazias, sem amor. Deixai fluir a luz de vossos corações. Com esta luz, iluminais o caminho dos buscadores sedentos por conhecimentos ocultos. A vida cotidiana é a vossa escola. Cinzelar as arestas do vosso eu é apenas uma pequena parte da grandiosa tarefa que espera por vós, pois a parte bem mais importante acontece na convivência com pessoas de vossas relações de amizade, com os familiares e aquelas com as quais hoje ireis entrar em contato. A simples, porém importantíssima regra da vida deve ser compreendida pela humanidade. É viver de acordo com a responsabilidade para o bem de sua evolução. O resultado final é, passo a passo, penetrar nas dimensões mais elevadas, prestar atenção e manter os pés no solo para lucificar a vossa tarefa e, dessa forma, criar melhores condições de vida para a humanidade. O verdadeiro aprendizado de um discípulo não consiste em afastar-se de seus compromissos terráqueos, vejam bem, e muito menos permanecer no isolamento. Se bem que tais possibilidades pudessem ocorrer na vida do discípulo, estas, porém, não estipuladas por ele, não seriam, pois tudo depende de sua evolução já adquirida em outras épocas. Aquela fase seria o efeito de uma causa, preparando-o para assumir tarefas mais importantes e de maior responsabilidade. E então, quando o discípulo começa a dar menos valor às coisas temporais, muitas vezes ele passa por um estado de indecisão, talvez de impaciência ou de angústia. Então sobrevém-lhe o desejo de isolar-se. Este desejo de isolamento serve para dar tempo ao tempo. As circunstâncias de sua vida forçam-no a uma reflexão mais profunda e favorecem, digamos,
o despertar da noite da alma. Tal estado é geralmente desesperador para o eu personalidade. Entretanto, vencida esta etapa, dá-se a desejada metamorfose. Nada mais lhe interessa a não ser progredir na luz, prontificando-se para um trabalho em prol do bem comum. Prontificando-se também para um trabalho de luz, reconhece que todas as pessoas em essência são iguais a ele, legítimos filhos de Deus. Quem souber tirar proveito do estado depressivo muito comum hoje em dia, não somente entre pessoas idosas, mas também entre a juventude, e em tempo se voltar a Deus, compreendendo que na realidade não há razões para uma depressão, eis que, corajosamente, a corrente de vida conseguirá sair do casulo. E assim livre ela recomeçará em seu coração encontrar a fonte de tudo que ela necessita. E para finalizar, quero deixar bem claro que nós não recomendamos o isolamento. Outrosim aconselhamos muita concentração e meditação, dentro de um sistema metódico, acompanhadas por apelos e visualizações. Refletir, meus queridos filhos, vossos precursores são luz e amor, e eu sou Saint Germain. E diante desta mensagem tão orientadora, tão direcionadora para as nossas vidas, nós enviamos neste momento nosso amor intenso e a nossa infinita gratidão ao Mestre Saint Germain por toda esta direção para as nossas vidas, como um guia, como uma estrela guia. Ele nos tem dirigido, ele nos tem guiado na senda da luz, com a revelação da chama violeta para a nossa purificação e para a transformação de nossas vidas. Gostaria que o Sr. João Gilberto fizesse alguma colocação para encerrarmos. Então, veja bem, a mensagem que foi lida, ela diz o quê na sua essência? Chegou a hora de todos os grupos, de todas as instituições, de todas as escolas religiosas entenderem que é a época da unidade, diversidade na unidade. Vocês, inclusive, viram na tela de vocês o símbolo da maçonaria. Então, desmistificar muitas coisas que foi mistificado, muitas vezes, por uma maneira assim imprópria. A maçonaria é um instituto fantástico que tem que ser desmistificado. Então, como que esses institutos, essas escolas vão se mistificar? Abrindo as suas portas, explicando, fazendo com que as pessoas participem. É o que nós queremos fazer. Uma rádio, uma universidade, e a universidade funciona ecumenicamente, ou seja, todas as diversidades unidos dentro de um só propósito, que é o propósito de levar paz, fraternidade e esclarecimento para as pessoas, independentemente de segmentos. Por quê? Agora é a hora da unidade, unidade do planeta. Agora a gente percebeu que o planeta está precisando da ajuda individual de cada um. Há uns tempos atrás, as pessoas jogaram isso nas costas dos governos. Gente, o governo é o reflexo nosso. Então, nem tudo é só o governo que vai fazer. Então, essa mensagem que foi muito bem lida, emocionante pela nossa querida Odete, é justamente isso. A diversidade na unidade, os afins se encontrando, cada um dentro da sua atividade, respeitando um ao outro, mas num grande agregamento de forças para, através da chama violeta, transmutar muitas coisas desagradáveis que nós estamos passando hoje. Então, internauta, nós estamos aqui. Se vocês quiserem acessar, mesmo depois que o programa estiver encerrado, nós temos o nosso chat. Você entra, deixa sua mensagem, deixa uma sugestão. Nós temos o site, nós temos o e-mail. O nosso endereço aqui, ao lado do metrô. Se tocou o seu coração, ligue aqui para a nossa secretária, passe o e-mail e venham. Por quê? Vocês percebem e têm percebido a nossa emoção durante os programas. É isso. É o coração, é a alma, essa coisa mais divina que existe. É isso que a gente quer passar para vocês. Serem pessoas felizes, alegres e, principalmente, dentro da nova era,
todos com muita prosperidade e muito sucesso na vida, em todos os campos, né, Odete? Exatamente. Então, neste momento, eu quero fazer um agradecimento a todos os internautas que têm nos dado resposta com relação ao nosso programa e têm nos enviado os seus sentimentos de apreciação, até mesmo de amor para com o nosso trabalho. Nosso agradecimento profundo a todos eles. Eu quero fazer também um agradecimento especial à querida Sandra Louro. Você me enviou um e-mail bastante emocionante, gostei muito de tudo que você colocou e eu quero, neste momento, que os anjos da luz dourada, conforme eu te prometi, te envolvam neste instante, Sandra, e que você possa receber as irradiações do grande sol, o sol, onde está o amor maior da iluminação de Deus. Que os anjos coloquem suas mãos sobre sua cabeça agora, e que você possa receber esta irradiação, minha querida Sandra, juntamente com todos os seus familiares, e que você possa irradiar essa luz para todos. O meu profundo agradecimento por todo o seu reconhecimento, por toda a sua atenção para comigo, para com o senhor João Gilberto e para com o nosso programa. E aos demais internautas também, que todos eles possam receber o nosso sentimento profundo de amor. Amor, luz, verdade e paz. Que todos estejam envolvidos nesta energia suprema e sagrada, da luz dos mestres ascensionados da grande fraternidade branca. Também a Cida, minha querida Cida, receba todo o meu carinho e todo o meu reconhecimento por toda a atenção que você tem nos dado. Que seja também bastante iluminada. Eu vou terminar esse programa, então, fazendo um apelo que o mestre vem pedindo que façamos já há muito tempo. Ele é curto, rápido, mas bastante profundo. Eu peço que todos, então, me acompanhem. Grande e magistral presença, eu sou o que eu sou. Eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria, e através desta força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, em minha vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume o comando, trazendo a realização para a minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. E na vibração deste apelo, a nossa presença divina, eu me despeço, deixando a todos as bênçãos dos mestres, as bênçãos dos anjos, na companhia do Eu Maior que habita o coração de cada um de nós. Até a próxima semana e que muita luz possa permear a vida de cada um. Senhor João Gilberto. Então, deixamos aqui o nosso abraço, o nosso carinho, que esse programa toque o seu coração. A próxima semana estaremos falando do novo mestre. Então, fique na paz. E mestre Saint Germain, da Chama Violeta, um beijo para você.
Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.